No vasto universo de histórias anônimas, algumas são tão impactantes que permanecem conosco. Aqui no Histórias Fragmentadas, trazemos até você relatos reais, pedaços de vidas que refletem medos, segredos e momentos inesquecíveis. Hoje, apresentamos 3 histórias que vão mexer com suas emoções e desafiar sua percepção da realidade. Respire fundo, apague as luzes e mergulhe nesses fragmentos da vida real. Agora imagine só. Você sai para um rolê com seu namorado, mas precisa ir embora mais cedo. Ele decide ficar até de madrugada, mas quem está lá com ele? 2 amigas. E uma delas já tentou algo com ele no passado. Parece uma situação simples, mas será que realmente é? A noite começou promissora. O relógio marcava 21h30 quando chegamos ao local. E o clima descontraído prometia bons momentos. Logo depois, 2 amigas dele apareceram e até então tudo parecia normal. No entanto, um detalhe me deixou inquieta. Uma delas já havia demonstrado interesse no meu namorado antes de estarmos juntos. Apesar de ele ter recusado na época, o simples fato de ela estar ali trouxe à tona um desconforto que eu não esperava. Às 23h30, minha diversão chegou ao fim e precisei voltar para casa. Ele decidiu ficar, algo que eu não questionei na hora porque não queria ser um empecilho. Acreditei que ele não demoraria para sair também. Mas, quando uma mensagem chegou às 4h da manhã reclamando do preço do Uber, percebi que ele tinha ficado até tarde na companhia delas. Minha mente começou a vagar. Perguntei se elas também tinham ficado até aquele horário, e ele confirmou. O incômodo que inicialmente tentei reprimir ganhou força. Afinal, por mais que confiasse nele, era difícil ignorar a situação. O cenário, o horário, a presença de alguém que já havia demonstrado interesse por ele. Quando finalmente conversei com ele sobre isso, ele foi direto. Disse que eu o conhecia e sabia que não havia motivo para me preocupar. Apesar disso, o desconforto continuava ali, pulsando como um lembrete de algo que eu não sabia se deveria ignorar ou confrontar. Desde então, meus pensamentos têm girado em torno de uma pergunta: estou sendo irracional ou o meu incômodo é legítimo? Talvez a questão não seja apenas sobre confiança, mas sobre como certas situações podem trazer à tona nossas inseguranças. A conversa com ele não resolveu completamente minhas dúvidas, mas talvez a resposta esteja em outro lugar, em entender melhor meus próprios sentimentos ou em revisitar os limites que definem nosso relacionamento. Afinal, será que o problema é a situação em si ou o peso que dou a ela? Imagina se você estivesse com uma pessoa que no início parecia ser tudo o que você queria. Atenciosa, carinhosa e cheia de gestos românticos. Mas, com o tempo, um problema começa a crescer e te afastar. Algo que você não pode ignorar, mas também não sabe como lidar. Foi isso o que aconteceu. Apesar de todos os gestos bonitos, algo essencial no relacionamento estava se perdendo. Vamos entender melhor o que aconteceu? Ela, fisioterapeuta de 24 anos, conheceu um rapaz de 22 anos, que morava na cidade vizinha. Desde o início, ele se mostrou atencioso e cheio de boas intenções, sempre fazendo de tudo para agradá-la, trazendo presentes e tentando se ajustar ao que ela queria. No entanto, um grande problema começou a surgir quando a relação avançou para a intimidade. A princípio, ela achou que era normal, algo que poderia acontecer, mas com o passar do tempo, as tentativas de intimidade falharam. E ele sempre tinha desculpas diferentes para não conseguir. Ela tentava entender, mas a situação não parecia melhorar. Até que, em uma das últimas tentativas, algo muito desagradável aconteceu. O que deveria ser um momento íntimo se transformou em uma experiência repulsiva, e ela se viu afastada não apenas fisicamente, mas emocionalmente, por conta de uma situação de higiene que a fez sentir nojo. Quando ele não se importou em se limpar e virou para o lado para dormir, ela se sentiu completamente distante dele, apesar de todo o carinho e gestos românticos que ele ainda tentava oferecer. No entanto, o dilema ficou ainda mais difícil quando ele, confiante, a pediu em namoro publicamente, em um restaurante que ela adorava. Ela sentiu que precisava aceitar para não magoá-lo,
mas o sentimento de repulsa começou a se tornar cada vez mais forte. Mesmo quando ela tocou no assunto sobre o que estava acontecendo, ele tentou minimizá-lo, prometendo melhorar. Mas ela já não conseguia ver um futuro naquilo. Ela se questiona: deve ficar em um relacionamento onde o afeto existe, mas o desejo e a atração se foram? Deve ela escolher o que é mais confortável e seguro, ou seguir em busca de algo que a faça se sentir completa de novo? Agora, ela está diante de uma encruzilhada. O que fazer? Ficar com alguém que, apesar de tão atencioso, não desperta mais nenhuma atração? Ou arriscar perder uma pessoa que lhe dá tanto carinho, mas que, no fundo, não é mais capaz de preencher suas necessidades emocionais e físicas? E você? O que faria no lugar dela? Você já se sentiu tão preso em um relacionamento que, mesmo depois de um término doloroso, não consegue deixar a pessoa ir? No caso, foi um relacionamento de 2 anos, mas a forma como terminou deixou muitas feridas abertas e ele não conseguiu seguir em frente de imediato. Vamos entender melhor essa situação e como ele lidou com esse conflito. Ele sempre foi alguém que dava tudo de si, amava de verdade e tentou salvar um relacionamento que estava afundando. Depois de uma briga que causou um rompimento abrupto, ele se viu preso nesse ciclo de humilhação, tentando a todo custo fazer com que a ex-namorada visse o quanto ele ainda a amava. Mas, como muitos de nós sabemos, esse tipo de atitude nem sempre traz os resultados esperados. Ela, cheia de ressentimento e raiva, preferia ignorá-lo, não queria conversar e o tratava com desprezo. Apesar de sentir a dor da rejeição, ele continuava mandando mensagens, tentando encontrar uma maneira de reatar ou pelo menos se entender com ela. Mas o encontro durante uma viagem escolar foi o ponto de virada. Quando ele se viu cara a cara com ela, na tentativa de conversar, a única coisa que ele recebeu foi mais ignorância. Isso o deixou ainda mais confuso e frustrado. Ele sabia que o relacionamento tinha acabado de forma brusca e que a ex-namorada estava sentindo ódio, mas não conseguia aceitar que a última chance de reconciliação havia desaparecido. Com o tempo, ele começou a perceber algo importante. O problema não estava apenas nela ou no relacionamento, mas em como ele estava lidando com a situação. Ele estava se humilhando, esperando que algo mudasse, quando o que realmente precisava fazer era aceitar a perda e seguir em frente, aprendendo com a experiência. Agora, ele já começou a dar o primeiro passo para seguir em frente. Apagou as fotos, as mensagens e está tentando encontrar força para seguir sua vida sem depender da reconciliação. Mas a dúvida persiste. O que os últimos dias de aula trarão? A chance de vê-la novamente ou a oportunidade de começar uma nova fase? No fundo, ele sabe que o destino é imprevisível e que não vale a pena forçar algo que não pode ser controlado. A grande lição que ele começa a entender é que, às vezes, precisamos nos afastar das pessoas, não porque não as amamos, mas porque precisamos encontrar o equilíbrio dentro de nós mesmos. O amor próprio é o primeiro passo para qualquer novo relacionamento, seja com outra pessoa ou até com a própria ex. E você, o que faria? Continuaria tentando se reconectar com o passado ou deixaria o futuro seguir seu curso? Esses foram os fragmentos de hoje. Pedaços de histórias que refletem as profundezas da vida humana. Se essas narrativas te impactaram, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos relatos. E lembre-se, por trás de cada história há uma vida real, com suas dores, segredos e mistérios. Até o próximo episódio de Histórias Fragmentadas, onde as vozes anônimas ganham vida. Obrigado por ouvir.